Bom, pessoal, essa é a aula de número 1 do curso de controle de verbas do sistema WinTor. Meu nome é Fábio Nascimento, sou especialista no sistema WinTor, trabalho há 22 anos com o sistema WinTor e o nosso objetivo hoje aqui é transferir para vocês o máximo de conhecimento possível sobre o conteúdo de controle de verbas. Para isso, nós vamos mencionar muitos conceitos envolvidos do sistema WinTor. O controle de verbas é um módulo específico de controle de conta corrente do fornecedor, né, o contas a receber do fornecedor, através aqui do módulo 18 do sistema WinTor. Então, entendendo todo o processo do controle de verba. Então, para começar, o que é uma verba dentro do sistema WinTor? A verba, ela é uma espécie de moeda. Podemos chamá-la de moeda dentro do sistema, por quê? Porque ela é utilizada para a rebaixa de custo de mercadoria. Então, uma das aplicações da verba é a rebaixa de custo da mercadoria. Outra forma é a rebaixa de CMV. Temos um curso também falando sobre CMV, que é o custo da mercadoria vendida, tá? Então, este é o termo da mercadoria vendida. Então, posso rebaixar também o custo da mercadoria vendida através de uma verba. Você vai entender isso na prática, como é que funciona. Nós vamos trazer exemplos aqui de como é que funciona isso. É o que a gente chama no departamento comercial de recuperar margem. Às vezes eu vendo uma mercadoria e eu tenho que sacrificar a margem dela em algum momento por causa de uma ação comercial, por causa de uma promoção que eu tenho que fazer, e ela vai ser custeada aqui pelo fornecedor. Então eu uso uma verba para rebaixa de CMV para recuperar essa margem e depois o fechamento de resultados do WinTor ficar sempre correto na hora de fazer a apuração do lucro lá na rotina 111 ou na rotina 124, tá? Então a gente vai mostrar isso também aqui dentro do sistema. Outra forma de receber a verba é com desconto em duplicata, ou seja, então rebaixa de custo, rebaixa de CMV e desconto em duplicata. Isso daqui é quando eu tenho uma verba a receber do fornecedor e eu tenho contas a pagar lá dentro do WinTor para pagar para esse fornecedor, e eu vou utilizar essa verba para poder fazer um desconto. Por exemplo, eu tenho uma verba de R$500 para ele me pagar e eu tenho um título a pagar para ele de R$2.000. Então, eu posso usar esses R$500 para abater e eu fazer o pagamento para esse fornecedor apenas de R$1.500. Vamos ver isso também na prática dentro do sistema WinTor, tá? Nós vamos intercalar, isso vai ser uma aula bem prática, não vai ser uma aula somente teórica. Nós vamos intercalar aqui com slide do PowerPoint e WinTor, slide do PowerPoint e WinTor. Sempre que eu tiver que explicar uma teoria, eu venho aqui para o PowerPoint, sempre que eu for falar na prática, eu vou lá para o WinTor e mostro para vocês, ok? Então, a outra forma também de utilizar uma verba é como despesas diversas. É quando eu faço lá uma baixa da verba como receita. Nós vamos ver também esse conceito na prática mais à frente. Então, como é que o sistema WinTor trabalha com a verba? O WinTor trabalha com a verba numa espécie de conta corrente, tá? Então, é débito e crédito. Então, é a forma que o WinTor trabalha. Ou seja, onde um positivo anula um negativo e vice-versa. Um negativo anula um positivo e vai fazendo um conta corrente. Então, eu vou lançando as verbas para o fornecedor e ele vai montando um conta corrente, um débito e um crédito, um débito e um crédito, sempre dessa forma. Então, o crédito é o recebimento da verba, ou seja, quando eu recebo a verba, ele gera um crédito lá dentro do sistema WinTor, certo? E quando eu faço uma verba, ele vai gerar um valor
negativo, tá? Quando eu crio a verba, eu tenho um crédito contra o fornecedor. Quando eu recebo a verba, eu tenho um débito, que é o valor negativo, e um vai matando o outro. Então, se eu tenho uma verba de R$500, eu tenho um crédito contra aquele fornecedor. Quando ele me paga e eu baixo essa verba, eu tenho um débito e ele vai zerar o conta corrente do fornecedor. Daqui a pouco a gente vai avançar lançando uma verba aqui dentro do sistema Wintor e mostrando isso na prática para vocês. Então, uma observação importante é que você pode acompanhar toda essa movimentação de verba através do relatório da 1809. Então, através do relatório da 1809, você pode acompanhar isso na prática. Então, se a gente vir aqui para o sistema Wintor, vou abrir a rotina 1809, que vocês estão vendo aí a nossa tela do sistema Wintor. Abrindo a rotina 1809, vou selecionar aqui a minha filial 2, vou colocar aqui, por exemplo, o fornecedor 1. Fornecedor 1, que é o fornecedor de demonstração. Vou apagar o período aqui, tá? Eu poderia visualizar uma relação de verbas informando somente o período que eu quero visualizar os lançamentos, mas eu vou apagar nesse caso aqui, ou período de vencimento. Um filtro anula o outro aqui, ó. Então, se você informar período de lançamento e a verba não estiver dentro daquele período de vencimento, ela não vai aparecer. E vice-versa. Então, eu vou apagar aqui, ó, os dois períodos. Vou aqui na aba opções, por quê? Porque eu quero que apareçam todas as minhas verbas. Aqui na 1809, eu posso ver verbas que têm saldo a receber, verbas que têm saldo a aplicar, verbas já quitadas, verbas aplicadas, verbas com saldo a aplicar, verbas canceladas e todas. Nós vamos passar por essas situações aqui, o que é uma verba a receber, o que é um saldo a aplicar, qual a diferença de valor a receber para valor a aplicar, nós já vamos mencionar esse assunto aqui. E também os tipos de verba que nós temos dentro do Wintor. Verbas para rebaixa de custo, verbas para CMV, nós vamos passar por cada um desses aqui também. Então eu quero todas. E vou clicar aqui no imprimir para ele me mostrar o relatório. Então, entenda, eu tenho aqui na minha mão um fornecedor cujo ele tem uma verba lançada no valor de R$150 e um débito de R$150, ou seja, ele ainda não me pagou. Eu tenho R$150 para receber dele referente a essa primeira verba. E tem uma segunda verba aqui de R$6.538, que ele também ainda não me pagou e ela está toda em aberto. Então, o saldo de conta corrente desse fornecedor nesse momento aqui ele me deve R$6.688, tá? E o saldo a aplicar é o mesmo, ou seja, a receber aqui, ó, 6.688, e disponível para aplicação eu tenho os mesmos 6.688. Então aqui na 1809 eu consigo acompanhar esse extrato e lá dentro também no boletim financeiro a diretoria consegue acompanhar o saldo de conta corrente de todos os fornecedores, ok? Vamos seguir. Voltando aqui para o nosso slide, quais são as formas de inclusão de verba? Como que uma verba ela pode ser incluída dentro do sistema Wintor? Então, a verba ela pode ser incluída através da rotina 1801, incluir verba. Pode ser incluída através da rotina 220, pedido de compra. Pode-se gerar verba a partir do pedido de compra da 220. E também pode-se gerar verba através da rotina 1302, devolução de fornecedor. E também pode-se gerar verba a partir da 1301 por diferença de preço. Ou seja, eu comprei uma mercadoria de um determinado fornecedor, eu comprei a mercadoria por R$10. E aí, esse cara, quando ele faturou contra a minha empresa, ele foi lá e faturou essa mercadoria por R$10,50. Então, na hora da entrada da mercadoria, eu tenho uma opção de gerar uma verba através da diferença de preço.
tem uma parametrização que precisa ser feita no Indoor por causa disso. Lá no cadastro do fornecedor, eu tenho um campo que permite gerar verba a partir da diferença de preço. Esse campo lá na rotina 202, ele precisa estar como sim. Então, o gerar verba a partir da diferença de preço, lá na rotina 202, ele precisa estar como sim. E aí ele vai gerar uma movimentação, ou um crédito ou um débito, conforme for a diferença de preço. E eu, comprador, vou administrando isso, vou acompanhando a carteira do meu fornecedor para que eu possa receber essa diferença, ele me pagar, para que eu possa colocar esse dinheiro em caixa na empresa, tá? Então, voltando aqui para o Intor, vamos abrir então a rotina 1801 aqui para mostrar como é que funciona a inclusão da verba através da 1801. Então, aqui na 1801 eu posso clicar no botão incluir e aqui eu seleciono a filial que eu estou lançando a verba, informo como é o tipo dessa verba, se ela é uma verba para rebaixa de custos, se ela é uma verba para rebaixa de CMV valor definido, verba para rebaixa de CMV valor a apurar, ou uma verba outras, ou avaria, ou uma verba de rebaixa de CMV para política de descontos e bonificações. Quero trazer exemplos para vocês na prática. Então, nós vamos lançar a verba de rebaixa de custo, vamos saber quando é que essas verbas de rebaixa de custo se aplica e vamos também fazer na prática aqui uma aplicação de rebaixa de custo, rebaixando o custo do estoque do produto para mostrar para vocês na prática. Seleciona aqui o fornecedor. Então, vou informar o meu fornecedor 1, o código do comprador, vou colocar o meu código, a data de vencimento da minha verba eu vou colocar dia 30 de novembro, vou informar aqui que é uma verba de R$ 750. Vamos imaginar de forma didática aqui que eu negociei com ele e ele vai me pagar R$ 750 para eu rebaixar o custo de um produto que está dentro de casa e isso está parada e eu preciso rebaixar o custo para poder colocar essa mercadoria para fora, beleza? Então, é dessa forma que a gente faz aqui. Depois eu vou trazer outros exemplos. A forma de pagamento da verba também é bastante relevante, tá? Então, aqui eu vou dizer como é que essa verba pode ser paga, como é que essa verba vai ser paga aqui dentro do Intor, como é que eu vou receber, se é uma verba em mercadoria ou uma verba em dinheiro. O fundo de reserva aqui, deixa mais à frente que eu vou falar sobre ele quando a gente estiver falando das verbas de rebaixa de custo e outras que eu transformo ela em fundo de reserva e depois lanço uma verba utilizando esse fundo de reserva. A forma de pagamento que vai movimentar é dinheiro ou mercadoria, tá? Bom, pessoal, eu estou falando do modelo tradicional de verbas, tá? Tem um novo modelo de controle de verbas, que é a verbas multifilial, que é o fundo de verba multifilial, que após nós concluirmos essa primeira etapa do módulo de verbas, eu vou abordar sobre a verba também multifilial. A gente vai passar para o nível 2 do controle de verbas e falar do fundo de verbas multifilial, dando esse upgrade aí no controle de verbas. Eu resolvi começar o curso de controle de verbas falando do modelo tradicional, do primeiro modelo de controle de verbas, porque tem muitas empresas que usam o sistema Wintor e não usam ainda o modelo tradicional de verba ou ainda não entendem como é que funciona todo o processo de verba. Então era extremamente importante que a gente fizesse um nivelamento, porque alguns conceitos avançados para serem entendidos lá no modelo 2.0, na versão 2.0, vamos dizer assim, do controle de verba, é necessário que você entenda a base, saber o que é uma rebaixa de custo, o que é uma rebaixa de CMV, valor definido, valor a apurar, o que é uma verba para outras, o que era o antigo fundo de reserva, como é que eu usava isso, como é que eu desdobrava uma verba. Então, tudo isso a gente vai ver aqui dentro deste treinamento no módulo inicial de verba, para depois ir para a versão 2.0, ok? Vou colocar aqui, então, o histórico da minha verba.
colocar aqui o histórico da minha verba, dizendo que é uma verba para rebaixa de custo negociada com o fornecedor. Então, eu coloco aqui, posso ter um histórico padrão cadastrado lá na rotina 536, ok? A conta, como é uma verba para rebaixa de custo, ela me trouxe a conta que está parametrizada lá na 132. Então, você pode buscar lá na 132, conta para verba de rebaixa de custo. Ele vai trazer, você vai parametrizar. Um extra aqui, pessoal, é importante, tá? Você ter dentro do seu plano de contas um grupo específico que agrupe todas as contas referente ao departamento de compras e as verbas. Então, aqui no meu plano de contas gerencial, é o grupo 250, onde eu tenho todas as minhas contas relacionadas a verbas, negociações. Então, também é importante que você configure aí no seu plano de contas as contas referentes à verba e depois, lá dentro da 132, você também tenha essas verbas, essas contas de verbas associadas e bem parametrizadas. Por quê, pessoal? Porque é importante que você tenha essas contas cadastradas aqui dentro do Intor, para que você possa ter o controle correto. Aqui, ó, conta para rebaixa de custo. Parâmetro 1435, tá a minha conta 250.009. Então, ele já me traz aqui. Então, é importante você ter bem parametrizada a 132, todas as contas de verbas parametrizadas, porque você faz uma gestão disso dentro do balancete. Lá dentro da apuração de resultados de balancete, que vai ser tema de webinários futuros, de curso futuro, que é o gerencial, como você fazer o fechamento de resultado da empresa usando a rotina 124. Então, é importante que esteja parametrizado para que tanto as receitas quanto despesas, ou seja, o débito e o crédito do fornecedor, caia lá na conta e você tenha o acompanhamento para fazer o fechamento disso. Então, essa mercadoria, essa que eu vou receber em dinheiro, ele apagou o meu histórico aqui, porque eu não tinha selecionado a forma de pagamento para rebaixa de custo negociada com o fornecedor, beleza? Vou colocar aqui o nome do fornecedor, do supervisor, que é os dados que vai para o contrato, João da Silva, por exemplo, José de Arimateia. Aí pode colocar o RG, o CPF, esses dados eles vão para o contrato, tá? Eles vão para o contrato da verba. Vou clicar em confirmar para ele salvar a minha verba. Verba incluída com sucesso, ele gerou a verba ali 19. Ele pergunta se eu desejo emitir o contrato, eu vou dizer que sim. E aí ele vai me perguntar se eu desejo emitir os dados da empresa no contrato de verba. Posso também emitir aqui. Vou clicar em sim, ele me trouxe o contrato da verba para que seja feita a assinatura por parte do cliente, assinatura por parte do fornecedor, assinatura por parte do comprador, o valor aqui, data de vencimento, tudo certinho dentro do Intor. E se a gente conferir aqui dentro da nossa 1809, mandar pesquisar de novo aqui, a verba de R$ 750 já está lançada e consta aqui no extrato do nosso fornecedor, ok? Então, a outra forma de incluir verba é aqui pela 220. Vou mostrar aqui rapidamente para vocês o campo onde informa. Vou incluir um novo pedido. Vou informar o meu fornecedor. Selecionei a filial, informei o fornecedor. Ele já me traz qual que é o saldo devedor do fornecedor. Quando eu informo o fornecedor, ele vai lá e busca o conta corrente do fornecedor e me fala qual que é o saldo, ou seja, estou atendendo o fornecedor, eu sou o comprador, estou atendendo o fornecedor na frente dele aqui e já informo para ele, ó, tu tá em débito em R$ 7.438 aqui. Você já passou lá no financeiro para poder acertar? Uma boa prática, pessoal, é que o departamento financeiro fica responsável por fazer a cobrança das verbas dos fornecedores, tá? Então, é uma parceria entre departamento de compras e departamento financeiro,
um dos grandes gargalos do controle de verbas encontrado pelas empresas é porque isso fica só na responsabilidade do setor de compras. E como uma boa prática, falando de negociação, não é legal o comprador cobrar o fornecedor, né? Porque a gente tem aquele relacionamento, aquela liberdade ali com o fornecedor, é normal, o comprador acaba se tornando amigo do fornecedor e aí ele tem uma relação, então é importante e interessante para o bom andamento do processo que o departamento financeiro atue fazendo a cobrança, tá? Então nós vamos ver as rotinas que o financeiro poderá acompanhar aí todas essas questões, o conta corrente dos fornecedores, entrar em contato, fazer a ligação, sugerir desconto em duplicata, sinalizar para o comprador que a verba que ficou responsável para ele pagar como forma de pagamento de mercadoria ainda não chegou, então é uma parceria entre departamento financeiro e setor de compras, tá? Então, clicar em OK aqui, vou selecionar a aba itens, vou clicar em pesquisar para incluir um item, vou mandar pesquisar aqui um item específico, vou mandar pesquisar o 15193, é um item desse fornecedor, vou dar um duplo clique para ele expandir e aqui, ó, eu coloco a quantidade que eu estou comprando, coloco o preço que eu estou comprando e aqui embaixo eu digo, ó, onde está escrito bonificação, eu digo como que esse cara vai me pagar. Então eu posso gerar uma verba em dinheiro aqui nessa primeira linha, aqui, ó, em dinheiro, é a primeira opção, ou eu posso também incluir uma verba para ele me pagar em mercadoria. Então eu tenho as duas opções aqui dentro da rotina 220. Então se eu colocar aqui uma quantidade, por exemplo, eu coloco 500 unidades que eu estou comprando a R$340 e eu coloco aqui, por exemplo, R$10, a cada unidade aqui, ó, ele vai fazer isso aqui, ele vai multiplicar, ele vai pegar essa quantidade, esse valor aqui, ó, esse valor que eu informo aqui dentro desse campo aqui, ó, e vai multiplicar pela quantidade que eu estou comprando. Então ele vai me gerar uma verba em dinheiro, que a forma de pagamento será em dinheiro, ok? E a outra forma é eu gerar aqui uma bonificação em mercadoria. Aí aqui eu coloco a quantidade, tá? Nós vamos falar disso um pouquinho mais à frente numa outra situação de geração de verba, onde eu gero pedido normal, pedido bonificado para rebaixa de custo. Eu vou abordar esse assunto daqui a pouquinho também, ok? Essa é a forma de gerar a verba aqui por dentro do pedido de compra. Na hora que eu salvar aqui, vou mostrar para vocês, ó, vou colocar 500, vou colocar aqui que ele vai me gerar R$10 de cada um, vou confirmar, vou fechar aqui a pesquisa de item, vou gerar o contas a pagar desse pedido, e aqui, ó, ele está me gerando uma verba de R$10, que é o quê? De R$5.000, que é os R$10 que eu coloquei no item, vezes 500, que é a quantidade, ele vai me gerar uma verba de R$5.000, certo? Então, vou gerar aqui a tributação e vou gravar esse pedido de compra para gerar a verba para vocês verem ela aqui dentro do nosso extrato, ok? Ó, gerou o pedido e gerou a verba. Posso imprimir o contrato da verba. Contrato da verba. E imprimir o pedido. Depois fechar a rotina. E vou voltar lá na 1809 para a gente ver essa verba de R$5.000 que nós geramos a partir do nosso pedido de compra. Uma verba com a forma de pagamento dinheiro, ok? Então eu estou mostrando para vocês como é que é a geração de verba, quais são as alternativas que temos de gerar a verba dentro do sistema, dentro do Intor, ok? Então, vou fechar aqui a 220. A outra forma é pela devolução de fornecedor. Então, essa aqui eu não vou conseguir fazer, porque eu não tenho uma nota de devolução aqui para poder fazer, uma nota de entrada.
mas dá para você ter uma ideia aqui, ó. Qual que é a forma de gerar uma devolução, uma verba a partir da devolução? Na hora de informar o financeiro aqui, ó, eu tenho três opções. Ou eu gero um desconto numa duplicata do contas a pagar, ou eu gero uma verba no conta corrente dele, ou eu gero um contas a receber. Eu tenho as três formas de receber a devolução. Então, no curso do controle de verbas, nós estamos abordando essa opção aqui. Então, o valor da devolução vai gerar uma verba para que ela possa ser, então, paga pelo fornecedor posteriormente e vai para o conta corrente desse fornecedor, ok? E a outra forma é aquela que eu citei ali da 1301, que é da diferença de preço, que depende lá do parâmetro da 202. Deixa eu mostrar esse parâmetro aqui da 202 de gerar verba por diferença de preço, tá? Deu uma dependênciazinha aqui, vamos ver se o WTA atualiza. Atualizou meu WTA, vai abrir minha rotina para que a gente possa então visualizar a informação. Vou pegar o meu fornecedor 1 aqui, ó. Aqui, ó. Nessa opção aqui, ó, gera diferença de preço. Dentro do grupo 5.2.1, entrada de mercadoria, gera diferença de preço, ele tem que estar igual a 5. Aí ele vai gerar verbas referente à diferença de preço na hora da entrada da mercadoria, caso tenha divergência entre o pedido de compra e a entrada da nota fiscal. Ok? Voltando aqui para o nosso slide. Então, o que é aplicação? Isso aqui é extremamente importante. O que é a aplicação de verba? É como ela será utilizada dentro do sistema WinTor. Ou seja, se ela é rebaixa de custo ou se ela é rebaixa de CMV, por exemplo. Então, vamos pensar o seguinte. São dois mundos. Receber é a forma que ele vai pagar, a forma de pagamento do fornecedor e a aplicação. O WinTor ele controla isso de forma separada, tá? Então eu posso ter uma forma de pagamento que é em mercadoria ou dinheiro, e eu posso ter várias aplicações para essa verba, ou seja, rebaixa de custo, CMV apurar, outras, avaria, política de desconto e assim sucessivamente. Então, independente da forma que eu vou receber essa mercadoria, independente da forma que eu vou receber essa verba, eu posso selecionar aqui a forma que ela vai ser aplicada. A melhor forma da gente visualizar essa informação está aqui na tela. Está aqui na tela da rotina 1801, tá? Então, a 1801 é a melhor demonstração de como isso funciona. Então, aqui, ó, o tipo e a forma de pagamento. Então, o tipo é como é que eu vou aplicar essa verba. E a forma de pagamento é como o fornecedor vai me pagar. Então, veja que aqui na 1809, no extrato, a gente tem essas informações também de forma separada. Então, eu tenho aqui, ó, a aplicação e eu tenho a forma de pagar o recebimento. E aqui a forma do pagamento. Ou seja, se ele vai me pagar em dinheiro, se ele vai me pagar em mercadoria, qual o valor que ele tem que me pagar, quanto ele já pagou, tá? Então, ele pode ter pagamentos parcial,
Lembra que eu falei que o controle de verbas ele é conta corrente, então ele vai tendo movimentação, ele vai entrando aqui, então desses 150 ele pode pagar 50, ele pode pagar 100, desses 6.000 aqui ele pode pagar 1.000, pode pagar 1.500, pode pagar 2.000, ele pode ir pagando. E da mesma forma eu posso ir utilizando, aplicando esse valor, ou seja, nessa coluna aqui, ó, valor aplicado, ele vai destacando, ele vai mostrando para nós quanto que já foi aplicado dessa verba. Então, se eu aplicar alguma coisa dessa verba, aqui, ó, ele vai me mostrando um valor aplicado. E aqui o saldo a aplicar. Basicamente, trocando em miúdos aqui, a aplicação é o uso da verba. Ou seja, eu estou utilizando a verba dentro da empresa. Então, eu tenho as mais diversas formas de utilizar essa verba. Daqui a pouco, vamos avançar nesse tema e mostrar as formas de aplicação e mostrar a aplicação na prática aqui também. Ok? Então, o recebimento da verba é a quitação, ou seja, quando o fornecedor me paga o valor que ele me deve, ou em mercadoria ou em dinheiro, ou seja, quando a verba é em mercadoria, quando a nota fiscal de bonificação chega na empresa, ele está me pagando aquilo que ele me deve. Então, ou em dinheiro ou em mercadoria. Então, como é que se dá a quitação? Então, agora a gente começa a entrar de forma prática no recebimento, ok? No recebimento da verba. O que esse cara me deve e ele tem que me pagar. Então, a primeira forma é receber a verba em dinheiro. Então, através da rotina 1803, eu recebo a verba em dinheiro. Então, eu vou pegar aqui a 1803 e vou baixar aquela verba de R$150. Vamos imaginar que ele fez um Pix e ele pagou aquela verba. Então, vou selecionar a filial, o fornecedor, né? Se eu pesquisar todos aqui, vai listar todas as verbas que ele me deve. Então, aqui, ó, todas as verbas. Destacou em verde aqui verbas em mercadoria, que tem pedidos de bonificação ligados a ele. E as verbas em dinheiro, que é o D é dinheiro e o M aqui de mercadoria. Então, vou selecionar a verba de R$150 e vou clicar em baixar. Aqui eu vou informar quanto que ele está me pagando. Ele fez um Pix no valor de quanto? R$150? Então ele me pagou o valor integral da verba. Uma vez que ele pagou os R$150, eu posso tanto digitar aqui como aplicar todo o valor aqui. Ó. Clicar no botão e aplicar todo o valor, ele já preencheu. Vou informar a filial. Vou informar o caixa. Então, por exemplo, vou informar aqui o Banco do Brasil, aqui, por exemplo. Ou poderia ser tesouraria. Vou informar o Itaú aqui. Me pagou no Itaú, na moeda dinheiro, porque entrou lá. Poderia usar aqui DNI, depósito não identificado. Depende do meu processo de conciliação, tá? E aí, vou colocar aqui, ó, pagamento referente à verba número 17, comprovante enviado por e-mail para o financeiro, por exemplo, tá? Então, isso aqui é aleatório, tá? Só didático. E vou clicar em confirmar. Confirma a baixa da verba? Sim, confirmo. Verba baixada com sucesso. Deseja imprimir o comprovante da verba? Caso queira imprimir o comprovante dessa verba para entregar para o fornecedor, de repente ele está na empresa e ele quer um comprovante para levar para o financeiro lá da indústria, lá do fornecedor, pode, imprime aqui, entrega para ele, dá um vistinho para poder justificar e está baixada a verba. Se a gente voltar aqui na 1809 aqui, eu vou pesquisar aqui de novo para você ver, para atualizar, entenda, ele vai habilitar aqui um valor de crédito e vai zerar o saldo a receber referente a essa verba e vai deduzir aqui do saldo a receber desse fornecedor, ok? Vamos testar, fechar, pesquisar de novo, mandar imprimir, exatamente o que eu disse. Então, ele fez o quê? Ele fez a baixa, aqui, ó,
dizendo que eu não tenho mais, ele lançou o crédito e entrou o dinheiro, e o saldo a receber ficou 0. E o saldo a aplicar continua 150. Por quê? Porque eu não usei essa verba em momento nenhum ainda. Eu apenas recebi ela do fornecedor. Uma outra forma de baixar a verba é como desconto financeiro. Então, eu poderia também, aqui, ó, através da rotina 1804, baixar ela como desconto financeiro. Aquilo que eu mencionei. Baixar ela como desconto financeiro, ele vai vincular a verba ao contas a pagar. Vou pegar, por exemplo, essa de 150 aqui, a um contas a pagar desse fornecedor. Então, eu vou selecionar qual é o título a pagar aqui, para que eu possa, então, baixar. Esse fornecedor ele não tem nada a pagar, então eu não tenho como vincular aqui, mas ele lançaria lá dentro do título a pagar um desconto financeiro referente à verba e quitaria essa verba também da mesma forma. Ok? Uma outra opção que nós temos no gerenciamento aqui é alterar a forma de pagamento da verba. Pela 1823, aquela verba, por exemplo, que o fornecedor iria me pagar em dinheiro, eu posso alterar ela aqui, ó. Falar aqui, ó, não, peraí, essa verba, por exemplo, de R$750, não vou te pagar mais em dinheiro, não. Vou te mandar uma bonificação em mercadoria. Então, eu seleciono ela aqui, dou um duplo clique e altero a forma de pagamento de dinheiro para a mercadoria. Depois, e posso também alterar o vencimento dela aqui dentro do sistema para que ela possa, então, mudar a forma de pagamento. Ok? Então, dessa forma, a verba de R$750 que estava como dinheiro, ela passa a ser recebida em mercadoria. Uma observação aqui dentro da baixa de verba é que a verba em mercadoria ela é baixada através da entrada da nota fiscal, ou seja, quando entra a nota fiscal de bonificação, quando a verba, o recebimento dela é em mercadoria, tá? Quando ela é em mercadoria aqui, ó, ele vai baixar quando dá a entrada da nota fiscal, beleza? Então, quais são os tipos de verba? Foi o que a gente já mencionou. Então, nós temos as verbas para rebaixa de custo, que são as verbas utilizadas para rebaixar o custo da mercadoria, né? E isso é realizado antes da venda do produto. Então, imagine o seguinte, eu tenho 1.000 unidades de um produto a R$10. Certo? Então, eu tenho um total de estoque de R$10.000. Um total de estoque de R$10.000. Aqui é o custo. Eu quero rebaixar o custo. O fornecedor, eu negocio com o fornecedor porque eu tenho uma quantidade muito alta. Imagina que esse produto venda 2 unidades a cada 3 semanas. Quanto tempo eu vou gastar para poder vender esses 1.000? Vai demorar pra caramba. Imagina que o preço lá de venda tá R$13. O preço de venda. E eu quero baixar esse preço. Aí eu negocio com o fornecedor e falo assim, cara, eu vou fazer uma promoção, vou vender esse produto aqui a R$11,50. Vou vender ele a R$11,50. Aí eu falo para ele, vou vender a R$11,50, tá? Então, uma das formas é essa diferença de R$1,50 aqui, ó, ele me mandar uma verba para que eu possa baixar. Ele fala assim, não, beleza. Então faz o seguinte, vamos rebaixar aí o custo dessa mercadoria. Ao invés do custo ficar R$10, o custo vai ficar R$8,50 para você. Então eu vou te mandar R$1,50 por unidade. Então ele vai me mandar R$1.500 de verba. Aí eu gero uma verba para rebaixa de custo de R$1.500. Quando eu recebo essa verba, ele me paga essa verba, eu aplico aqui nesse produto no custo e esse custo ele vai passar a ser R$8,50. Eu posso baixar o preço para R$11,50 aqui e eu vou manter a margem de lucro. Porque se eu abaixasse o preço
sem aplicar a rebaixa aqui do custo, o que aconteceria? Eu sacrificaria a margem de lucro do negócio. Então, eu previamente negociei com ele e ele me deu, então, esse R$ 1,50 e esse R$ 1,50, que era essa verba de R$ 1.500, virou R$ 8,50. Isso é uma verba para rebaixa de custo. Ok? Então, como é que esse processo acontece dentro do Intor? Vamos agora falar dentro do Intor. Como é que isso acontece dentro do Intor? Então, voltando aqui para a minha tela do Intor. Primeiro, essa verba ela tem que ter sido gerada, ou ela foi gerada pela 1801, certo? Para rebaixa de custo, ou ela foi gerada dentro da 220. Então, vamos seguir um exemplo aqui, que essa verba foi gerada aqui dentro da 1801 para rebaixa de custo. Ok? Então, depois que eu tenho essa verba, aí eu uso a rotina 1806 para aplicar a rebaixa de custo, para fazer exatamente aquilo que eu expliquei no slide, que é a aplicação ali da rebaixa de custo da mercadoria. Então, eu seleciono a verba, posso dizer aqui, por exemplo, vou pegar meu fornecedor 1, vou pegar a nossa verbinha lá de R$ 750, que é uma verba de rebaixa de custo, vou avançar. Aqui dentro da aplicação, eu vou informar quanto que eu quero aplicar, se eu quero aplicar os 750 ou se eu quero aplicar menos. Vou dar um exemplo aqui, vou aplicar R$ 150. Informo qual produto que eu quero rebaixar a verba. Vou clicar aqui. Aqui, pessoal, tem uma questão que é o seguinte: eu só consigo aplicar a verba para os produtos que estão vinculados dentro desse fornecedor, ou seja, lá na 203, somente os produtos que estão vinculados a este fornecedor, aqui proprietário da verba, é que eu vou conseguir baixar a verba aqui. Mas calma aí que eu vou te dar um macete, porque na área comercial a gente tem algumas necessidades. É uma boa prática? Depende da política, depende de como é que vocês tratam isso dentro da empresa de vocês. Mas se você for lá na 203 e transferir um produto para outro fornecedor, por exemplo, você tem um fornecedor 2, aí você quer usar uma verba do fornecedor 1, vai lá no produto na 203 do fornecedor e vincula ele ao fornecedor 1, vem aqui e consegue aplicar a verba. Depois você volta lá ele para o fornecedor 2. Porque na área comercial pode ser que você tenha essa necessidade, ok? Seleciono o produto aqui, então vou pegar, por exemplo, a tinta aqui, ó, essa tinta, vou aplicar nela, seleciono ela e vou mandar gravar, certo? Então eu vou dar um duplo clique nela aqui e vou falar que eu vou aplicar, o custo dela é 50, eu vou aplicar 150, ele tem 3, então eu vou aplicar R$30 nesse produto, certo? Então eu vou aplicar R$30 nesse produto, ele vai baixar R$10 em cada unidade aqui. Eu poderia aplicar aqui também nos produtos da família, tá? Então eu vou clicar aqui em gravar, olha lá, ó, ele vai fazer exatamente o que eu disse, ó. Então, ó, produtos selecionados, o percentual de aplicação, olha lá o custo, ele vai sair de 50 e vai para 40,96. Então, está aplicando os R$10. Vou clicar aqui em gravar. O total da aplicação não confere. Ah, porque eu tenho que... Se eu informei 150, eu teria que informar produtos até dar os 150. Então, vou informar só 30 aqui, para que a gente possa aplicar esse produto aqui. Então, vou gravar rebaixa de custo realizada com sucesso. Então, se a gente voltar aqui na 1809, vou clicar para pesquisar novamente, vamos lá na verba, olha aqui o que aconteceu. Na verba, R$750, agora eu tenho
R$ 30 de saldo aplicado, ou seja, o saldo disponível para aplicação agora é de R$ 720. Então, nós demonstramos aqui na prática como funciona a rebaixa de custo. A outra modalidade é a rebaixa de CMV. Então, a rebaixa de CMV, ele vai rebaixar o custo da mercadoria vendida. Nessa modalidade aqui, ele vai baixar o que já foi vendido, tá? Então, ele vai recuperar a margem, aquilo que eu havia citado para você. Ele vai recuperar a margem de lucro. Vai recuperar a margem de lucro aqui do produto, tá? Então, se a gente pegar lá um produto que teve uma venda e eu tenho uma verba para poder recuperar a margem, ele vai trazer. Isso daqui eu vou trazer um exemplo para vocês também, tá? A outra forma é o tipo outras, é utilizado para quando você vai ter, por exemplo, uma ação comercial, uma produção de um material de merchandising ou coisa do tipo, e aí eu não tenho uma finalidade ainda definida dessa verba, então eu lanço ela como outra para que o fornecedor possa me pagar e depois eu defino. Somente as verbas lançadas como outras ou as verbas lançadas como rebaixa de custo é que elas vão utilizar aquele tipo de forma de pagamento, fundo de reserva. Nós vamos fazer também um exemplo referente ao fundo de reserva, ok? O outro tipo é a avaria, que é quando você utiliza a rotina, o processo de controle de avaria na 1182 para fazer, então, a gestão da avaria e você pode gerar uma verba lá que seria o reembolso do fornecedor quando a gente tem quebra de mercadoria, avaria aqui dentro. E a outra forma é o CMV a apurar. Nós também vamos mostrar aqui. Isso aqui é muito utilizado, pessoal, muito mesmo, muito utilizado para fazer ações de sellout, tá? Então, por exemplo, você tem lá uma mercadoria e o fornecedor fala assim, ó, pode colocar para vender, baixa o preço aí dessa mercadoria que eu vou te dar R$1 por unidade vendida. Então, as verbas de rebaixa de CMV, valor a apurar, é exatamente utilizada para essa finalidade aqui, ó, sellout, ok? Então, no próximo webinar, nós vamos trazer exemplos de rebaixa de CMV, de outras, de avaria e de dinheiro também. Nós vamos trazer para vocês esses exemplos para dar continuidade na próxima aula, ok? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.